Olá, bem-vindos! É sempre uma satisfação estar aqui com vocês no painel regional. E hoje nós estamos recebendo uma das autoridades mais importantes da segurança pública aqui da nossa região, o delegado Oswaldo Dias Júnior, que acaba de assumir a direção do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2, o DINTER 2, como é conhecido, que é sediado aqui em Campinas e responsável pela coordenação das atividades da Polícia Civil em 38 municípios do estado de São Paulo. Doutor, bem-vindo. Nós já nos conhecemos, mas fazia muito tempo e é uma satisfação receber o senhor aqui no painel regional. Oi, Mel, o prazer é todo meu. Eu creio que é uma satisfação muito grande estar retornando para Campinas. É uma satisfação muito grande rever os colegas, tanto da imprensa quanto dos órgãos, né, municipais aqui da nossa região. Eu sempre deixei vários amigos aqui em Campinas. Eu nunca me desliguei de Campinas, porque mesmo estando no gabinete do secretário estadual de segurança em São Paulo, eu mantive minha família aqui em Campinas, eu mantive meus laços campineiros bem amarrados, bem feitos. E exatamente, vamos falar sobre isso, né? Você tem uma carreira com mais de 30 anos na Polícia Civil, com passagens, né, pelo DEIC, pelo DIG, pelo DHPP, coordenação de programas estratégicos, passou pelo aeroporto de Viracopos, quando ainda, vamos dizer que ainda era mato, né, doutor? Estava na transição, né, do terminal antigo para o terminal novo. Terminal novo, para a privatização, tudo foi bem naquele momento, né? Eu inaugurei, inclusive, a delegacia nova no novo terminal na minha gestão, quando eu estava lá. E também, recentemente, antes de vir para cá, você estava lá na secretaria, no gabinete do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, na Procarga, né? Exatamente. Eu fiz minha carreira toda aqui em Campinas, né? Eu entrei para delegado com 23 anos, em 1993, e já fui designado para Campinas. E fiz toda a minha carreira. Então eu comecei em plantões policiais, depois eu galguei especializadas. Eu já passei por todos os distritos policiais de Campinas, mesmo que por 15 dias respondendo férias de algum colega. E as especializadas que sempre foram os órgãos onde eu sempre atuei com bastante evidência. Homicídios, delegacia de entorpecentes, a delegacia de investigações gerais. E com a inauguração das DEICs do interior, eu fui o primeiro delegado também aqui na nossa região a assumir essa questão das DEICs regionais. Isso me deu um handicap muito importante, uma experiência muito boa, porque as DEICs regionais, elas têm a mesma circunscrição diária do DINTER 2. Então eu não fui só o delegado Campinas, município, eu fui o delegado da região de Bragança, fui delegado da região de Jundiaí, fui delegado da região de Mogi Guaçu, que são as 3 macro-regiões que pertencem ao DINTER 2. Então, a realidade dessas regiões também tenho essa experiência que eu recebi, que eu adquiri durante o período que eu era o delegado divisionário da DEIC do DINTER 2. E após essa experiência muito boa, quando houve a mudança governamental, eu fui convidado pelo governo do estado a assumir um cargo dentro do gabinete do secretário de Segurança Estadual, que é o programa de combate, de prevenção aos roubos de carga. Os índices de roubo de carga há 3 anos estavam bem altos, impacta diretamente o preço do alimento, impacta diretamente o preço dos insumos, e isso era uma preocupação muito grande do governo. Nós conseguimos implementar junto, sentado à mesa com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. A gente conseguiu aglutinar todos esses órgãos e fazer trabalhos assim, muito importantes de inteligência, de integração entre as instituições. Eu acredito muito que o trabalho de inteligência e a integração das forças de segurança é a fórmula de você conseguir bons resultados. Uma polícia apenas isolada, sem integração, apenas um órgão, não vai conseguir combater o crime organizado hoje em dia. O crime organizado hoje é interestadual, ele é internacional, e se você não tiver todos esses mecanismos no seu controle, você não consegue combater eficazmente o crime.
E daí, nisso tudo, a gente hoje tem tanta tecnologia, né, doutor? Você está há mais de 30 anos. Teve uma mudança muito grande no sistema, né? De como você chega, de como você faz, da inteligência da polícia. Você está dizendo aí que se não tiver uma inteligência bem estruturada, a gente não consegue combater o crime. O senhor falou desse projeto do roubo de cargas, né? A gente nos bastidores estava conversando, o senhor disse que até diminuiu enquanto o senhor estava ali no gabinete, o senhor conseguiu ter esse retorno, né, de ver diminuindo os números, tudo isso envolvendo inteligência. Como que foi criar um mecanismo para que pudesse ter um combate mais efetivo nessa parte? Primeiramente, a gente fez essa integração dos órgãos, né? A integração é fundamental. O trabalho que a Polícia Rodoviária faz é perfeito, o trabalho que a Polícia Federal faz perfeito, o trabalho que a Polícia Civil faz, muito bom. Nós conseguimos juntar. Faltava isso, essa conversa de juntar. E, além disso, paralelo, nós iniciamos um trabalho muito importante de inteligência policial. A inteligência policial engloba diversos atores, diversas situações, inclusive algumas que a gente nem revela, porque são questões assim sigilosas do trabalho policial. Mas nós conseguimos fomentar essa inteligência no sentido de identificar aonde eram as regiões que mais estavam correndo, o modus operandi das quadrilhas, se havia ou não fraude no registro da ocorrência para obter uma vantagem devida no seguro, o golpe do seguro que a gente fala, o chave na mão que a gente fala. Tudo isso foi detectado durante esses anos. E culminou com uma diminuição assim exponencial, principalmente região do litoral, região de Santos. Era uma região que havia muito crime de roubo de carga. A gente conseguiu diminuir assim exponencialmente. Região de Campinas, no passado era conhecida vulgarmente como o Triângulo das Bermudas do roubo de carga. Nós conseguimos diminuir assim exponencialmente os roubos na nossa região. Ah, por que Santos? Por que Campinas? É evidente. Porto de Santos é um atrativo do transporte de carga, né? Evidentemente. E o aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, nós temos o nosso terminal de cargas assim pujante, com as nossas rodovias também contribuem para isso. A gente pode dizer que o crime organizado também tem a sua logística para fazer escoamento desse produto na verdade, de roubo, eles vão atrás da onde tem a mercadoria que eles querem, né? A nossa região aqui ela é privilegiada com relação a rodovias de uma maneira assim inédita. Não existe um local assim, não existe um paralelo. Você tem uma Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont, Dom Pedro. A gente tem muitas rodovias e rodovias boas, onde o caminhão de grande porte circula, onde tem toda uma estrutura. Além disso, nós temos aqui os terminais intermodais, Jundiaí, nós temos os terminais intermodais de Campinas, nós temos assim um comércio muito grande. Isso tudo é riqueza. É onde a riqueza atrai as pessoas boas, mas também os malfeitores. Então nós temos que ter essa inteligência policial para identificar, para monitorar, para mapear, e é isso que nós fizemos nesses 3 anos lá no programa Procarga. E é um programa apoiado pelo governo e dentro do gabinete do secretário de Segurança Pública. De toda essa sua experiência, e agora voltando para Campinas, qual que é a visão que o senhor tem da segurança hoje aqui na região, do aparelhamento, não dizia assim, mas da polícia, o preparo da polícia hoje? Como que a gente pode fazer uma radiografia dessa situação aqui na nossa região? Olha, durante mais de 30 anos, né, trabalhando, exercendo a função como delegado, houve uma mudança radical com relação às estruturas da polícia. Houve um incremento muito grande na tecnologia. O mundo mudou, a verdade é essa. O crime, ele acompanha as mudanças da nossa sociedade, né? Era impensado, no passado, você pensar em crimes cibernéticos, em golpes. O estelionato, na época que eu iniciei, se fazia na rua. A pessoa era enganada, era o golpe do bilhete, a pessoa era enganada na rua. Era uma coisa assim bem antiga.
Hoje continua existindo o golpe do bilhete? Continua existindo, mas os crimes cibernéticos, os crimes que ocorrem pela internet, é muito maior. Então, a polícia também tem que se aperfeiçoar, né? Então, cursos foram dados, os policiais se especializaram. Hoje nós temos na capital uma delegacia própria de crimes cibernéticos, porque a demanda é muito grande. Os golpes dados nas instituições bancárias cresceram demais. E você precisa de especialistas para poder identificar, para poder fazer o rastreamento, o IP das máquinas, a forma como que é feita esse tipo de transação. E a gente sempre orienta, é importante a mídia para poder orientar o cidadão, não caiam no golpe daquele ato que tem que ser agora, emergencial, a oferta muito destoando o valor do preço. Desconfiem do preço, desconfiem daquele indivíduo que quer que você faça um Pix numa conta que muitas vezes é uma conta particular, não é uma conta empresarial. Aquele imediatismo de, olha, deposita agora que o desconto vai acabar daqui 3... Não existe isso. Desconfiem disso, para não caírem nos golpes. As pessoas idosas, a gente sempre orienta o seguinte: os familiares têm que ficar atentos, têm que orientar as pessoas idosas, elas são as vítimas prediletas dos estelionatários. Muitas vezes os estelionatários, as quadrilhas, obtêm as informações de quem recebe seguro, de quem recebe pensão, e eles tornam-se alvos preferenciais desse tipo de golpe. Então a família tem que estar atenta também para apoiar esse idoso, essa pessoa idosa. Isso é um apelo que a gente faz com relação a prevenir o crime de estelionato. Dentro da estrutura hoje que tem em Campinas, que o senhor está chegando agora, mas que o senhor já conhece muito bem, o que o senhor acha que precisa melhorar? Porque assim, cresceu muito, senhor, como o senhor disse, né? Cresceu bastante, muita coisa foi feita, mas o que precisa melhorar que o senhor acha que na sua gestão a gente consegue ter um ganho? Olha, eu sempre falo o seguinte, né? Enquanto houver um crime acontecendo, existe campo para melhorar. Eu sempre falo isso, porque o celular subtraído de um indivíduo, aquele celular muitas vezes é o meio de trabalho dele. Ele suou, ele trabalhou para conseguir. É grave sim. Então, eu entendo assim que sempre a gente tem campo para melhorar. E os crimes violentos, principalmente, incomodam muito, né? Todo crime incomoda, mas os crimes violentos, o feminicídio é uma preocupação que a gente tem muito grande com relação a esse tipo de delito. Ele choca a família, ele alcança o coração da família, o feminicídio. Ele acaba, ele estraga a vida, muitas vezes, de vários familiares. Isso aí é uma preocupação muito grande que a gente tem de tentar minimizar e tentar evitar que aconteça tantos crimes de feminicídio como vem ocorrendo ultimamente. Como que tá, doutor? Se tem alguma estatística dos crimes resolvidos? A gente tem uma média de tantos crimes em Campinas. Vamos colocar em Campinas. Quantos crimes desses que aconteceram, de homicídios, e que eles foram resolvidos e que foi detectado ali quem foi a pessoa que cometeu? Essa pessoa está sendo julgada ali, cumprindo a pena pelo que fez? Olha, eu não tenho essa estatística de pronto, não tenho essa estatística agora, mas eu posso afiançar para a senhora que a maioria dos crimes violentos, os latrocínios, que é a pessoa que ela é morta, a vítima é morta em decorrência de uma violência para cometer um roubo. O homicídio simples, o homicídio puro, o feminicídio, eles são sim investigados de maneira bem a fundo e as pessoas são identificadas, presas e respondem sim. Os feminicídios, sem sombra de dúvidas. É mais fácil, né? Porque geralmente sabe quem foi, Isso, né? E muitas vezes o autor é preso em flagrante, porque logo após, quando acontece um feminicídio, toda a rede de proteção da polícia é acionada para já identificar, já ir atrás do autor. Então, acontece muitos casos de prisões em flagrantes do homicídio que cometeu o feminicídio.
E os crimes bárbaros de latrocínio também, a gente tem um pessoal muito especializado nesse tipo de investigação, né? E a tecnologia ajuda muito. Né? A gente não vai aqui contar o pulo do gato, porque não tem cabimento, mas a gente tem muita tecnologia hoje que a gente usa e essa tecnologia ajuda a identificar esse tipo de delito, esse tipo de crime. Eu posso afiançar, a maioria, mas a grande maioria, 90% dos crimes violentos, eles são identificados, as pessoas são presas e quando não são localizadas de imediato, elas ficam procuradas nos sistemas policiais e um dia, quando for encontrada, for tirar um documento ou alguma blitz, ela será presa e levada às barras da justiça. São 38 cidades que está debaixo dos seus olhos, né, para que você possa estar aí fazendo a sua gestão. Dessas 38 cidades aqui da nossa região, eu queria saber, existem peculiaridades de uma cidade para outra ou a gente cria como que é isso? A gente cria um projeto único, assim, padrão e desenvolve nas 38 cidades ou é preciso uma atenção para cada um porque cada uma tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença? Como administra isso? Então, cada região tem a sua peculiaridade, sim. Existe um trabalho importante de inteligência que engloba todos os municípios, que englobam todo, principalmente com relação a roubo de veículo, furto de veículo. As cidades elas são ligadas por rodovias. Às vezes, quadrilhas de furtadores de comércio, eles também fazem essa transição de uma cidade para outra. Esse é um ponto comum entre as cidades. Mas a peculiaridade de cada região, ela existe sim, né? Você tem o DENTER 2, ele está no topo e embaixo ele contempla a Delegacia Seccional de Jundiaí, toda aquela região pujante de Jundiaí. Terminais de carga são muito grandes naquela região, é uma região rica, muito próximo de São Paulo, pertence a algumas cidades, inclusive no entorno da grande São Paulo, né? A gente pega um exemplo, Campo Limpo, tal. Então, ela tem toda uma espécie de crimes que são cometidos lá e identificados exatamente para aquela região. Né? Ah, mas e os outros? Também tem os outros, mas ali a gente já tem um olhar mais apurado para o roubo de carga, para o desvio da carga, porque ali tem muito terminal de escoamento de produtos. Aí a gente vai para a região de Bragança Paulista, uma região linda, bela, também muito rica, recebe muito turista, é uma região onde tem muitos hotéis, tem muitas pousadas, e já é um outro tipo de foco que a gente tem com relação à criminalidade ali, né? Então a gente já muda também o estilo de policiamento, de investigação. E você tem a região de Mogi Guaçu, muitas indústrias também, com uma região assim que contempla o circuito das águas, uma região muito pujante também, já é uma outra característica própria daquela região, divisa com Minas. Lá tem corredores de transporte que a gente fica monitorando com relação ao escoamento de drogas que vai para Minas Gerais, o recebimento de drogas. Então a gente já tem um olhar já especializado naquela região também. E Campinas, que é uma metrópole, né? Tem tudo. Que engloba tudo. Nós temos o aeroporto, nós temos as faculdades aqui, nós temos um comércio pujante, a rede médica hospitalar atrai todo mundo para cá. A verdade é essa. Campinas tem 1 milhão e tanto de habitantes. Só que a população flutuante do turismo de negócios, do turismo hospitalar, é uma questão assim que a gente tem que encarar também. Porque essa população flutuante, ela impacta em tudo, tanto na saúde como na segurança também, né? E o entorno vive Campinas. Você vê muitos trabalhadores do comércio que moram em Hortolândia, que moram em Sumaré, que moram em Montemor, que moram nesse nosso entorno aqui. E acaba impactando a nossa região também. Então essa visão a gente tem que ter, esse trabalho também de inteligência, de identificação a gente tem que ter, e é importantíssimo. E isso eu fiz a vida inteira.
né? Os meus mais de 30 anos aqui, desde 93 na cidade como delegado, foi focado exatamente nesse tipo de visão. A gente pode dizer que treina o olhar, né? Para cada região, uma ação diferente. Então, em Campinas, tudo junto. Em Campinas, tudo junto. Mas o importante é essa integração que eu vou fazer, os seccionais, cada seccional tem um delegado seccional, né? Que ele cuida das cidades da central da seccional e das cidades em torno. A gente tem uma harmonia muito grande, reuniões vão ser feitas, eu estou assumindo agora, eu estou na fase de transição, inclusive, é uma das primeiras entrevistas que eu estou fazendo para você. E então esse trabalho vai ser feito com calma, com cautela, mas bem preciso, com bastante objetividade. Ô, doutor, o senhor falou aí que cada região tem um tipo de delito, né? Uma ação. E a gente falar de pequenos delitos, porque cidade grande também ainda o crime se especializou, se organizou, mas ainda existem aqueles que estão começando, vamos dizer, os estagiários, ou aqueles que gostam ainda de ficar naquilo que é mais tranquilo e que cometem esses pequenos delitos. Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei no jornalismo policial e eu me lembro que tinha um delegado que falava que a ocasião faz o ladrão, por isso que a atenção toda começou a fazer sentido para mim aquilo, que realmente faz, né? E, então, toda atenção sempre é pouco do cidadão, porque a gente não pode só esperar que a segurança resolva tudo, porque a gente também tem que estar precavido ali para não cair, né, numa cilada. Como que tem sido essa preocupação com os pequenos delitos aqui em Campinas? Então, eu sempre falo, é pequeno delito para o comentarista de segurança, porque para aquela vítima é um grande delito. Sim, é um desastre. Né? O furto de um aparelho celular, eu falo do aparelho celular que hoje é objeto de desejo. É o mais comum também, é objeto de desejo hoje do malfeitor. Eu falo do aparelho porque às vezes a pessoa, o estudante, o trabalhador, ele faz a prestação em 24 vezes, sofre para pagar aquele bem e ele é subtraído em 1 segundo. Ah, mas é um pequeno delito, um furto de celular. É pequeno delito para o comentarista de segurança, porque para aquela pessoa o dano daquele pequeno delito é muito grande. Então a gente tem que ter essa visão. É a mesma coisa, eu falo, com relação ao pequeno traficante, né? Existe uma política de alguns de defender que o pequeno traficante, ele tem que ser logo colocado em liberdade, porque... É pequeno, é pouca coisa. Pouca coisa, tal. Na comunidade onde ele age, muitas vezes é o terror daquela comunidade, esse pequeno traficante. Ele impacta na vida social de todo aquele entorno. O pai de família que tem a sua filha, tem seu filho, que acorda cedo, que vai para a escola, que vai trabalhar, que pega o ônibus, que retorna, não é obrigado a ficar lá convivendo com o indivíduo comercializando droga na porta da casa dele. E quando você faz uma prisão de um indivíduo chamado comumente de pequeno traficante, você está impactando, você está melhorando a vida daquela comunidade no entorno, você está tirando o malfeitor de lá. E muitas vezes o que acontece? A legislação não contribui. E acaba dando uma liberdade provisória para esse indivíduo, acaba fazendo com que ele retorne para aquela sociedade, e isso é um péssimo exemplo para todos. Né? A gente tem que rever as nossas leis, a gente tem que enfrentar essa situação, porque o impacto de uma liberdade provisória, de um retorno de um indivíduo desse para o mesmo bairro, para o mesmo local onde ele estava aterrorizando é muito ruim. Né? Então eu tenho essa visão muito grande, muito concreta, de que a gente tem que ter sim um olhar especial também para os pequenos delitos, para aquilo que está acontecendo naquela sociedade, naquele bairro específico. A gente não pode deixar e menosprezar isso, não. Porque... E o que a gente teria que fazer aí? Melhorar a campanha de comunicação, principalmente com o cidadão, para fortalecer e evitar esse tipo de problema? Olha, eu acho que é um conjunto assim, de fatores, né? O cidadão, ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de procurar uma delegacia, de procurar o contato, mesmo que por telefone, o disque denúncia também, ele tem que usar esses instrumentos
para minimizar o sofrimento que ele está tendo com relação àquela ação indevida. E também a sociedade como um todo tem que discutir os assuntos que são eternos. Eu falo que são eternos porque desde que eu entrei é discutido e não é resolvido. Hoje, um adolescente de 17 anos, ele tem discernimento dos atos dele? O nosso código de 1940 entendia que não. Hoje, com os meios de comunicação, um adolescente de 15, 16, ele sabe ou não sabe o que ele está fazendo de errado ou de certo? Essa discussão a gente tem que encarar. Não tem cabimento hoje um indivíduo com 16, 17 anos cometer crimes bárbaros de latrocínio, de estupro, de homicídio, e o máximo poderá ter uma medida socioeducativa de 3 anos. A gente tem que encarar essa questão, né? Não tem cabimento um indivíduo condenado muitas vezes por crimes bárbaros ter progressão de pena rápida, ter uma liberdade provisória rápida. Também, do outro lado, vamos ser assim sinceros e sem pesar na balança só de um lado. Também não adianta a gente aumentar a pena e prosseguir aquele cumprimento de pena por mais anos sem uma ressocialização. A pessoa fica presa 3 anos sem ter uma ressocialização. Se ele ficasse 6, ele vai sair da mesma forma sem ressocialização. E isso tem que ser discutido. E muitas vezes a nossa sociedade, alguma parte da sociedade, coloca a sujeira para debaixo do tapete e não enfrenta a questão que é para enfrentar. E deságua onde? Na violência. E aí a polícia é criticada, a justiça é criticada, só que a polícia tem que cumprir a lei. O judiciário aplica a lei. O juiz não solta porque ele quer, o juiz solta porque a lei determina que haja uma liberdade provisória em determinado caso, que o cumprimento de pena deverá ser dessa forma. Então, essa discussão a gente, como sociedade, tem que encarar. E muitas vezes a gente fica com as mãos atadas. Nós ficamos com as mãos atadas em decorrência dessa fragilidade, dessa benevolência do Estatuto da Criança e do Adolescente, das leis penais, das leis de execução penal. Então, é uma discussão que eu entendo que é fundamental para a gente modificar o futuro, né? O senhor estava dizendo, né, que conseguiu, que tem visto essa necessidade de unir as polícias, conversar todas as forças de segurança. Com a administração de Campinas, o senhor também já andou conversando. O senhor acha importante o papel da prefeitura nesse sistema? Até porque, né, muitas vezes cai tudo ali na questão da administração pública municipal, né? E assim, tanto o governador quanto o prefeito sempre fala, a segurança pública não é um problema da prefeitura, mas acaba caindo ali no colo do gestor porque ele está ali cuidando da cidade, né? E ele também, de certa forma, tem uma responsabilidade nisso, né? Como que a administração municipal ela pode atuar junto com as polícias? Olha, o que eu tenho visto nos últimos tempos? A maioria dos prefeitos tem uma preocupação muito grande, sim. Eles estão implementando diversos sistemas de segurança nas cidades. As câmeras de segurança dos municípios, elas são um grande aliado para a polícia. O incremento das guardas municipais, né? As guardas municipais têm uma atuação assim, eu sou muito fã da guarda municipal, porque ela é do município, ela está junto com a população, né? Eles são formados dentro das academias, né, municipais e eles são um grande apoio, principalmente para a Polícia Civil, complementando o trabalho também da Polícia Militar na prevenção. Eu acho que a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal irmanados, a gente vai conseguir combater o crime de maneira muito eficaz. E já vem ocorrendo, viu? Em vários municípios, a Guarda Municipal tem uma participação assim direta, concreta, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar. É importantíssima essa participação. Em Campinas, o nosso prefeito, ele é uma pessoa muito preocupada com relação à segurança e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria assim espetacular.
Doutor, eu queria falar muita coisa aqui, que a gente começa a falar de segurança, tem muita coisa para falar, e quando o papo é bom, a gente nem percebe o tempo, né? Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui com a gente no Painel Regional. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar presente aqui. O Painel Regional vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.